Prezados senhores, meu nome é Kelton e eu vou apresentar para vocês um resumo dos três principais pensadores do empirismo britânico. O empirismo britânico ele tem um fundamento importantíssimo dentro das ciências, principalmente no Ocidente. Vamos saber por qual razões. O primeiro filósofo desses três é John Locke, e ele escreveu em 1690 o livro Ensaio acerca do entendimento humano. Nesse livro, ele apresenta a concepção de que nada é inato, ou seja, natus vem do latim, que significa que nasce, e natus significa, obviamente, que não nasce. Então, ele quer afirmar que tudo nasce, e nisto, as ideias também nascem. Aqui há um contrassenso, porque ele diz que se as ideias não nascem, todas as concepções científicas e criações científicas, inclusive artísticas, são meros produtos da percepção do autor, daquilo que ele leu, daquilo que ele viu, daquilo que ele escutou, daquilo que ele refletiu sobre os dados obtidos da razão. Isso é uma coisa extremamente discutível, mas vamos dar continuidade. As ideias, para John Locke, são coisas que têm uma duração, ou seja, um tempo, e um espaço, certo? Elas são praticamente objetos duráveis, né? E elas se dividem em simples e complexas. As ideias simples, elas são provenientes do sentido, da percepção, aquelas coisas que a gente consegue perceber facilmente. E as complexas são provenientes da mente. Essas complexas ele focaliza um pouco mais dentro de sua obra, falando que elas são provenientes das palavras. As palavras são coisas que são os nomes das coisas, certo? E o abuso das palavras gera um mundo simbólico que não tem necessariamente uma correspondência com o mundo perceptível. O mundo simbólico pode viver e ser isoladamente. Portanto, para ele, essas reflexões do psicologismo que mais tarde o Karl Popper vai tratar em sua obra, esse mundo simbólico é uma doença para John Locke. Então, as pessoas elas entram nesses mundos simbólicos que não têm correspondências em fatos, não têm correspondências em nada e vivem nele. Então, o conhecimento ele tem que ser balizado pela fé, razão e verdade, né? E nisto há a concepção de separação das ciências. Portanto, a fé, religião, razão, ciência, verdade, filosofia. Okay? É uma separação das concepções de que podemos desenvolver o conhecimento para que não haja uma mistura de mundos simbólicos com percepções e fatos reais e explicáveis. Mas isso é em 1690, certo? O outro fundador desse empirismo britânico é o famoso George Berkeley, que inclusive tem uma das principais escolas de Berkeley, e tem nomes de universidades importantes. Essa pessoa que em 1709 escreveu um ensaio para uma nova teoria da visão e em 1710 escreveu Princípios do Conhecimento Humano. Você pode ver que até o nome é muito similar ao livro do John Locke. Ele trabalha sobre o funcionamento da percepção. Esse é um mecanismo importante, é um passo importante para o amadurecimento da filosofia de John Locke. Ele trabalha principalmente com a visão. Por exemplo, ele levanta questões que até hoje são muito ditas em palestras, cursos de filosofia, até em disciplinas acadêmicas. Por exemplo, a cor que eu vejo é a mesma cor que você vê. Esse é uma questão que foi recentemente muito discutida nas redes sociais sobre aquele vestido que mudava de cor dependendo da pessoa, né? Então isso é um fato que gerou e levantou essas questões do Berkeley. Obviamente que a maioria das coisas nós temos um consenso que a cor é essa, mas existem variações e que permitem a gente refletir realmente se o que vemos é o mundo que todos nós vemos. Se uma árvore cai em uma floresta desabitada, ela faz barulho? Essa é uma outra questão chave. Porque, obviamente, pela lógica, ou seja, pelas palavras desenvolvidas do mundo simbólico,
Por análise de experiências anteriores, iremos responder que sim, a árvore, quando cai, faz um barulho, independente se há ou não alguém para escutar. No entanto, para George Berkeley, é importantíssimo entendermos que, se não há percepção, não há olfato. O fato não pode ser comprovado como existente. A comprovação como existente, apenas baseado em concepções lógicas e abstratas, não transforma aquilo em realidade, não transforma aquilo em um fato. E aí caímos no dogmatismo, na fé, caímos em outras áreas que não é a razão, que não é a ciência. Em certo sentido, Berkeley está correto nessas afirmações, mas ele está correto única e exclusivamente por uma argumentação proveniente de palavras, não de fatos. Porque o fato é: a árvore cai, haverá sim o som. Haverá sim o som não por dogma, mas por experiência, porque já percebemos que quando árvores caem, elas fazem som. Então, ela é um dado perceptível. Então, a questão ela passa a ser desnecessária nesse ponto de vista. Mas as reflexões que essa questão abre é muito importante. Não existem ideias abstratas. Para Berkeley, a ideia sempre é uma percepção sensível. Então, se você usar essa concepção de percepção sensível, a árvore irá fazer barulho sim. Porque você já entendeu que um dia ela fez barulho. Mas esse princípio contradiz um pouco essa concepção. Porque se você não percebe, você não pode comprovar, mesmo que você tenha uma experiência sobre o fato, que a árvore fez barulho. Então você precisa perceber. Ser é ser percebido. O som, então, portanto, só existirá se ele for escutado. Essa é uma das chaves, inclusive, do solipsismo epistemológico. Então, essa é uma contribuição importante para o desenvolvimento da filosofia da ciência que George Berkeley nos apresentou em 1709 e 1710. Um outro importante pensador é o David Hume, ou David Hume, Tratado da Natureza Humana. Pode perceber que o nome, os títulos dos livros são muito parecidos, sempre falando sobre o ser humano e como ele funciona. É quase uma pré-psicologia. O David Hume, em 1739, escreveu esse livro, e ele fala nesse livro sobre a origem das ideias. Ele já vai um pouco mais além. Se você perceber, ele já está trabalhando não apenas com a percepção, mas sobre a origem das ideias, dentro de um contexto um pouco mais, mental. As ideias têm, obviamente, como espaço e o tempo, assim como o Luke e o Berkeley falou, mas ele trabalha com um negócio chamado causalidade, que é uma ligação mental por associação criativa. Isso é um passo fundamental para a produção científica. É uma concepção de que, por exemplo, fatos ocorrem e a gente cria as conexões por situação filosófica, situação religiosa, situação social, mas sem uma situação perceptível e racional. Vamos fazer uma coisa. A lógica, ela não é a razão. A lógica é conexão lógica entre fatos. Mas a racionalidade, ela tem que ser baseada em percepções. Por exemplo, se uma borboleta bate as suas asas aqui, o efeito butterfly irá dizer que, segundo a movimentação dos ventos e tal, irá gerar um furacão na Ásia. Obviamente, é uma ligação que tem um sentido epistemológico, filosófico, religioso, do holismo, de que todo está ligado com tudo. Então, para ele, é uma questão política, é uma questão filosófica e não científica, porque as conexões, elas são invenções. Os fatos ocorrem, mas de modo isolados, eles não têm uma conexão perceptível. As conexões, elas estão em um estado mental, ela é uma criação humana. Portanto, esse é um avanço muito interessante. Nós
projetamos as explicações no mundo, mas essas explicações não são o mundo. E essas explicações e conexões que nós usamos para explicar os fatos do mundo, elas não têm uma razão de ser provenientes do gerador dessas coisas. Por exemplo, muitas coisas que nós fazemos são interpretados indiretamente por outras pessoas como indiretas ou coisas desse gênero, mas não são. São as projeções, são ligações mentais. Por isso que, por exemplo, vamos trazer isso mais para o nosso cotidiano aqui no século XXI, aquelas indiretas que as pessoas postam nas redes sociais, elas geram muito impactos, porque ela é um fato que ocorreu, certo? Mas que não tem diretamente uma ligação física, perceptível com ninguém, mas ela afeta todos que estão envolvidos e consegue criar uma ligação mental por associação criativa com esse fato. E aí, essas indiretas conseguem atingir um maior número de pessoas do que se fosse diretamente destinado a uma pessoa. Então isso já explica como que nossa mente funciona. É através dessa ligação mental que inclusive gera muitas doenças mentais e problemas de concepções sobre o mundo, porque um fato não quer dizer aquilo que você pensa. Não conecte um fato com qualquer outro fato só porque a tua lógica te diz. Porque esse fato, ele é o que ele é. E se ele se expressou com a conexão com outro fato, ele é real, essa conexão. Mas se não, ela é uma ligação mental e é uma criação. Esse é um ponto importante. E a gente está falando isso sobre o ponto de vista científico, empirista britânico, certo? Que até certo sentido é uma espécie de ceticismo, certo? Porque você só vai acreditar naquilo que você percebe e não naquilo que a razão, a lógica, a fé ou o dogmatismo vai te dizer. O moralismo, por exemplo, David Hume já trabalha para tentar suprir essa causalidade, explicando isso através do orgulho, humildade, amor sexual e vontade. E isso a gente pode perceber isso antes de Schopenhauer, certo? A moral, por exemplo, e a razão são duas dualidades. E existem também dualidades recorrentes dessas dualidades. Por exemplo, a justiça e ordem, e virtudes e vícios. A moral, ela organiza a justiça e as virtudes. E a razão, a ordem e os vícios. Certo? Aqui a gente pode ver nessa pequena passagem da obra até um certo reflexo na obra de Freud, onde a moral seria o superego e a razão o id, o ego, né, o id, controlando as coisas provenientes. Por exemplo, a moral, superego. Né? A justiça e as virtudes é uma questão de que você é um super-homem ou uma coisa assim, que você irá se sair bem dentro da justiça e da sociedade. Já por outro lado, a razão, ela irá colocar ordens para você ter um bom desempenho na vida cotidiana e você conseguir sustentar os seus vícios provenientes do id, que é os impulsos. Então, aqui fica a nossa contribuição para os seus estudos. Seja proveitoso e obrigado pela sua atenção. Vamos dar um pouco mais de atenção aos clássicos, porque é neles que nasce a nossa ciência.